abram suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 17. O Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo de número 17. Eu vou estar iniciando uma nova série de mensagens hoje, chamada Filhos Bastardos do Pecado. Os filhos bastardos do pecado. A semelhança de nós que temos os nossos filhos parecem conosco, ou pelo menos assim deveriam ser, né? Graças a Deus, que Deus é bom e milagroso, minha filha parece comigo e ela ser bonita. Essa é uma prova de que Deus faz milagre, que Deus é poderoso. Por mais que ela pareça comigo, ela é bonita, né? Deus é bom. O pecado também tem os seus filhos. O pecado também tem as suas crias, as suas proles. E essa noite a gente vai estudar um dos filhos do pecado, a ingratidão. Vamos pensar sobre a acidez da ingratidão. Lucas 17, verso número 11. Lucas, capítulo 17, verso número 11, diz assim o texto sagrado das Escrituras. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Antes de propriamente falar sobre a questão da ingratidão, eu queria explicar o texto aos irmãos, que eu já vi muitas pessoas pregando nesse texto, às vezes sem entendimento de fato o texto está dizendo, a semelhança de muitas pessoas que eu já vi pregando a parábola das 99 ovelhas que ficam e vão atrás da outra que se vai. Jesus diz que as 99 ovelhas, elas não precisam de arrependimento. E eu já vi pregadores falando que as 99 ovelhas somos nós os crentes. O crente que não precisa de arrependimento, meu irmão, não pode ser crente. Que é um miserável, o cara que precisa de arrependimento, que tem consciência de que precisa se arrepender. Jesus não está falando dos que estão na igreja, Jesus está falando dos fariseus. Os fariseus achavam que eram perfeitos e não precisavam de arrependimento. O texto de Lucas 15 inicia Jesus falando isso, é só vocês verem. Jesus falava aos escribas e fariseus e começou a falar sobre parábolas. E ele entra na parábola do filho da centésima ovelha, dizendo que essa se arrependeu, e ali Jesus estava elucidando sobre um pecador que se arrepende. E assim, esse texto fala de também uma questão muito interessante, que é a gratidão. Esse texto está falando, narrando a história de 10 homens leprosos que se encontraram com Jesus entre a Galileia e a Samaria. Samaria, os irmãos sabem que os samaritanos, eles eram considerados meio-judeus. Eles eram considerados não judeus puros, e por isso eles sofriam discriminação daqueles judeus que se achavam puros. Os samaritanos tinham tempos diferentes dos judeus. Os samaritanos eram de fato discriminados pelos judeus. E o texto diz que Jesus estava na divisa entre a Samaria e a Galileia. E o Dr. Lucas, ele é muito específico quando ele fala uma coisa. Ele vai falar no verso de número 16 que aquele que voltou, que foi purificado, era samaritano. Específico
eram da região da Galileia. Todos os outros 9 eram judeus. O samaritano era considerado meio judeu. Mas, por todos eles serem leprosos, e aí está um fato interessante, quando todos nós estamos diante de uma mesma coisa, sofrendo com a mesma coisa, aí não importa se somos pobres, ricos, crentes, não crentes, porque todos estamos debaixo da mesma lei. E aí, todos eram leprosos, então por todos serem leprosos não existia mais, meu filho. A diferença entre judeu e samaritano, todos eram leprosos. O que o texto está querendo dizer, gritando para a gente, é que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus quis elucidar que quem foi curado foi aquele que foi mais desprezado, menosprezado, um samaritano. E aí, o texto é interessante porque o texto diz que eles viram Jesus de longe. Eles avistaram Jesus de longe. William Barclay, teólogo neotestamentário, vai dizer que esse ver Jesus de longe implicaria que pelo menos eles estavam distantes de Jesus, cerca de 50 a 70 metros. Ou seja, eles estavam tão distantes de Jesus porque eles acreditavam que se ao menos o vento batesse sobre eles, a lepra chegando pelo vento poderia então trazer a contaminação àqueles que estavam puros. Eles estavam distantes e o texto no original grego é diferente da palavra que está aí. Quando eles gritam Jesus, eles não gritam mestre, eles não reconhecem que Jesus era o mestre. A ideia do original é que eles chamam Jesus de chefe. Chefe! Alguém importante dentro da religião deles. E aí, Jesus faz um milagre, opera um milagre, Jesus purifica eles, e Jesus faz um teste. Jesus fala para eles assim: vocês voltam e vão lá no sacerdote, como era de costume da lei de Moisés, para purificar, se apresentarem a eles, para ele declarar que vocês estavam purificados. E eles, quando estão no caminho, são curados, e um deles percebe que está curado, e ele então tem a lucidez de falar: peraí, a minha religião me condenou, eu fui separado, eu fui humilhado, eu fui ultrajado por esses caras. Quem me curou não foi o sacerdote, quem me curou não foi a religiosidade, quem me curou foi o Senhor Jesus. Então eu não tenho que voltar ao sacerdote, eu não tenho que voltar à minha religião, eu não tenho que voltar para pagar promessa, eu não tenho que voltar para prestar contas a alguém, eu tenho que voltar e humilhar os pés de Jesus e agradecer a Ele, porque foi Ele que me curou. E aí os outros sacerdotes, mesmo tendo certo pela religiosidade, volta para Jerusalém para apresentar-se ao sacerdote, e esse homem volta a Jesus. E quando ele volta para Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E aí, meus irmãos, a palavra lá no grego proskinel é a ideia de alguém que se lança e beija os pés. A adoração, muitas das vezes, era feita dessa forma extravagante. Ele se lança aos pés de Jesus, e era impossível um judeu que não cresce que de fato Jesus era o Messias fazer uma cena como essa. Ele se lança aos pés de Jesus e reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E aí, Jesus dá a palavra final sentenciando: vai, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo: olha, você não apenas ficou livre das mazelas da sua carne, mas você ficou livre das mazelas da sua alma. Todos os outros ficaram livres das mazelas da sua carne, mas continuaram ainda presos às mazelas da sua alma. Continuaram amarrados pelo pecado, pelo diabo e pelas amarras desse tempo presente. Você não. A tua fé te salvou. E aí aquele homem expressa a Jesus a gratidão no coração dele, enquanto todos os outros 9 se esquecem de quem de fato os curou. E, meus irmãos, isso me faz lembrar uma coisa que em nossos dias está costumeiramente acontecendo com as pessoas, que é a ingratidão. A ingratidão tem sido uma marca de nossos tempos, um dos filhos bastardos do pecado mais encontrado entre nós. E aí eu não falo só entre aqueles que não conhecem Jesus, mas
entre nós, de modo geral. E a gratidão, diz o dicionário, que na verdade é a falta de gratidão. É a falta de nós exercermos gratidão por algo a alguém. Martinho Lutero vai dizer uma coisa semelhante a isso. Existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem, deixam uma marca profunda. A ingratidão deixa uma marca profunda e gera uma acidez não só naquele que recebe a ingratidão, mas naquele que faz. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é ingrato demonstra ainda que ainda é um leproso. Um leproso não fisicamente, mas um leproso na sua alma. Porque Jesus disse lá em Lucas 9,45 que do bom tesouro do coração é que nós podemos tirar coisas boas. A boca fala do que o coração está. A gratidão é a externalização daquilo que vai no nosso coração. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Os olhos são a candeia da alma. O que Jesus está dizendo sempre é que a externalização dos nossos atos é fruto do que está no nosso coração. E pessoas ingratas são simplesmente pessoas que ainda estão com a sua alma leprosa. Pastor, isso é muito forte. É muito forte. Pessoas ingratas são pessoas que ainda estão com a sua alma leprosa. Precisam ainda se purificar no Senhor Jesus. Eu tenho alguns filhos dessa ingratidão. Primeiro, existem ingratidões que são emitidas principalmente com os pais. E aí hoje é um dia bom para se falar para eles isso, porque hoje é o dia das mães, e muitos filhos são ingratos com os seus pais. Ingratos com os pais por tudo que os pais fizeram por eles. Ingrato com os pais porque muitas das vezes o pai deixa de dar para ele, fazer para ele, para fazer pelo filho. E aí essa geração é uma geração que me parece mais aquela sanguessuga dita pelo autor de Provérbios: dá. Quanto mais quer, mais quer. Nunca se satisfaz. E aí, por mais que o pai trabalhe, se esforça, a mãe trabalhe, se esforça, esteja sempre fazendo o melhor pelo filho, o filho nunca está satisfeito, sempre quer mais. Filhos ingratos, uma geração ingrata, uma geração que não sabe reconhecer a benevolência que tem os pais que têm, que não sabe agradecer a Deus pela vida dos seus pais, que não sabe dar aos seus pais honra que eles merecem. A Bíblia é muito clara em relação a isso. A Bíblia diz, o primeiro mandamento como promessa da Bíblia é: honra ao teu pai e tua mãe, e os teus dias serão prolongados. Por mais, irmãos, que nós não às vezes concordemos com algumas coisas que os nossos pais possam fazer ou terem feito, nós devemos ser gratos a Deus e gratos a eles pela educação que eles nos deram. Porque somos quem somos porque nossos pais nos criaram e educaram muitas das vezes fazendo o que não podiam fazer. Uma vez eu vi uma foto no Facebook que eu achei aquilo interessantíssimo. Era um filho saindo com o pai e eles estavam caminhando junto e ele tinha uma frase dizendo assim: agradeça a Deus pela vida do seu pai, porque nem sempre o que você quis foi o que ele pôde dar, mas o que ele pôde te dar, muitas das vezes ele tirou dele. E aí era um filho que tinha uma calça cheia de remendos, e esses remendos foram tirados da calça do pai. O pai estava com uma calça cheia de buracos. Muitas vezes os filhos recebem dos pais e os pais arrancam dele, fazendo o máximo por ele, e mesmo assim ainda recebem ingratidão de seus filhos. E aí, irmãos, isso é fruto de um coração que não é um coração cristão. O filho exemplo que viveu na face da terra, chamado Jesus Cristo, sempre deu graças a Deus, porque Deus sempre fez dele quem ele era. Pai, te dou graças. Pai,
Na ceia do Senhor, quando Ele vai partir o pão, Pai, te damos graças, graça, gratidão. E isso deve fazer com que o nosso coração seja grato aos nossos pais. Eu queria desafiar você que é filho, é filha, e ainda possui seu pai vivo, sua mãe viva, a vocês serem gratos ainda enquanto podem. Porque depois que a morte vem, ninguém pode expressar mais nenhum tipo de gratidão. Existe um poema da Mirtes Matias, não sei se vocês lembram dele, mas a Mirtes Matias diz: dai-me uma flor enquanto estou vivo, dai-me uma rosa enquanto estou vivo. Depois que morre, não adianta. Enquanto está vivo, seja grato. Seja grato aos seus pais, seja grato à sua mãe, seja grato. Seja grato às pessoas da sua família. Ninguém tem obrigação de fazer nada para ninguém, Deus, amados irmãos. E aí, principalmente na relação do casamento, eu estava falando isso ontem com o pessoal. Essa geração é uma geração que casa sem saber que está casando. É uma geração que casa, e aí os casamentos que eu ando vendo estão cada vez mais mirabolantes. Teve casamento há pouco tempo aqui no Rio, que um pastor meu fez, que a noiva chegou numa carruagem, um cavalo e tudo. Imagina um negócio desse, coisa de conto de fadas. A noiva chegou numa carruagem, o cavalo puxando a carruagem, uma coisa assim, tipo Cinderela, né? E aí, as coisas vão ficando cada vez mais mirabolantes, vão inventando um monte de coisa, mas, eles se esquecem do fato que é o casamento. Porque a noite de núpcias passa. Ninguém casa por sexo. Ninguém casa para querer se ver livre dos pais. Ninguém casa simplesmente porque dizem que é bom casar. Você casa sabendo o que você vai encontrar pela frente. O casamento dá trabalho pra caramba. Casamento é difícil. Casamento não é mole, não. Você manter o casamento dá trabalho. Manter o casamento, às vezes, você engolir sapo. Manter o casamento, às vezes, você tomar um copo de água cheia para não falar o que você está pensando, meu filho. Porque quando a palavra sai, ela não volta mais. E aí é melhor você calar do que falar. Mas as pessoas casam sem saber o que estão fazendo. E aí gera um monte de separação, de divórcio rápido, como nós temos visto. Eu já falei para vocês que existe uma estatística hoje que 50% dos casais cristãos que se casam hoje se separam. E aí você pensa assim: caramba, pelo menos os ímpios devem se separar mais do que nós. Pelo contrário, o mesmo índice, 50%. E aí eu fico pensando, imaginando, por que disso? Porque de fato ainda não entendemos o que é o casamento. E quando estamos casados, as pessoas que estão do nosso lado, da nossa família, seja o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nós devemos ser gratos pelo que eles fazem por nós. Tem marido que acha que a mulher é escrava, né? O cara senta na sala, o patrão, eu trabalho, eu faço muito, aí senta na sala, traz minha comida. Ele ainda está pensando que a mãe dele está ali com ele, né? Porque as mães estragam os filhos, né? Eu falo isso pela minha mãe, porque minha mãe trazia leitinho, café com leite para mim, eu sentado na sala trazendo para mim café com leite. E aí, quando eu casei, eu pensei que a Bíblia ia me dar comidinha na boca igual a minha mãe. Quando eu casei, eu pensei que a Bíblia ia botar minha comida igual a mamãe fazia. Eu pensei que ela ia continuar fazendo meu cafezinho com leite, fazendo meu pãozinho como a mamãe fazia. Mas, meus irmãos, casamento não é isso, não, querido. Dá trabalho. E quando ela faz, eu tenho que falar assim: muito obrigado, irmão. Isso é uma bênção de Deus na minha vida. Reconhecer que eu não tenho obrigação de fazer isso, porque ela não é escrava, não, cara. Ela é minha mulher. E a Bíblia diz que eu tenho que amar essa mulher como Cristo ama a igreja. Olha só que profundo é isso. E aí, quando nós nos esquecemos de coisas como essa, e tem mulher que esquece que é o marido, não é o pai, não é? Porque tem pai que não sabe educar a filha. Cria a
quer fazer, e aí depois a menina casa e acha que vai encontrar o marido e vai fazer com o marido e fazer com o pai, né? Vai fazer nada, vai tomar logo na cabeça para entender como é que funciona o negócio e tem os problemas que nós temos hoje. Principalmente porque nossas filhas hoje não são criadas para serem submissas. E a submissão não é vergonha, não. Submissão é estar debaixo da mesma missão. É estar debaixo do mesmo lado, jogado no mesmo time. Isso é coisa de crente, irmão. Isso não é coisa de ímpio, não. O ímpio faz o que quiser, bate cabeça, não, um na casa do outro, mas o crente não. E aí, se você tem uma pessoa que cuida de você, se você tem pessoas perto de você, na sua família, que são boas para você, a gente deve expressar isso. A gente deve dizer muito obrigado, eu sou grato a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela tua vida, ser grato a essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque depois não adianta mais. E eu vou falar um segredo para você, principalmente para os casais, que tem crente que isso vai acontecer nunca com ele, né? Elogie sua mulher, elogie seu marido, porque sempre eles vão ouvir o elogio de alguém lá de fora. E aí o diabo deita e rola para essas coisas, porque a gente acha que somos crentes, somos intocáveis. E a gratidão deve estar na família. Agradecer, filho não é escravo de pai. Filho não tem que ficar trabalhando dentro de casa. Filho não tem que faz por amor. E aí faz por amor. Não é porque você manda, é um déspota, faz por amor. Aqui nós somos um time e juntos temos que trabalhar. Cada um faz um pouco. É a mesma história da formiga. Cada um carrega um pouquinho e fica pesado para ninguém. Mas, se não houver isso, dá problema. A gratidão, ela perpassa também nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu canso de ouvir sobre isso, irmãos. Eu sou pastor, então eu aconselho as pessoas praticamente todo dia, toda hora. É telefone, é e-mail, é Facebook, é pessoalmente. E uma das coisas que eu mais tenho recebido das pessoas é reclamação sobre ingratidão. Ingratidão das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, e ingratidão das pessoas que estão próximas, ingratidão de pessoas que trabalham na igreja. E aí, irmãos, o que me faz pensar, o que leva a pessoa a ser uma pessoa ingrata? Eu fiquei pensando sobre isso. O que leva uma pessoa a ser uma pessoa ingrata? E aí, só pode ser isso. Gratidão é gerada no coração invejoso, muitas vezes. Alguém que quer estar em um lugar que não pode estar em lugar, mas deseja estar em algum lugar, e inveja, irmãos, é uma coisa que está descrita pelo apóstolo Paulo nos frutos da carne. É cobiça, e cobiça é pecado. Só pode ser. Ingratidão pode ser gerado por corações que ainda não entenderam quem somos nós, servos do Senhor. E isso, irmãos, é um problema sério. É um problema sério. Isso tem feito muitas pessoas não conseguirem até nos seus trabalhos, na sua vida profissional, desenvolver coisas boas. Sabe por quê? Porque não conseguem ser gratos com as pessoas. O pastor Reginaldo estava conversando comigo esses dias, DPI, nós estávamos batendo saudade, batendo papo, e uma pessoa que estava na mesma situação, parecida conosco, né, falou para ele assim: pô, mas por que o Roberto fica te ligando? Por que o Roberto fica te procurando? Por que ele fica te chamando para pregar, ver como é que está o Senhor? E aí, ele virou para a pessoa: você não faz isso com fulano e tal? Porque o cara passou pela mesma situação, nossa, parecida. Ele assumiu uma igreja onde o cara foi pastor durante muitos anos. E aí, a expressão do cara foi assim, de perplexidade. Porque, irmãos, nós estamos tratando as pessoas hoje como se elas fossem descartáveis. Elas têm valor enquanto apenas elas nos servem, enquanto elas podem nos dar algum benefício. E isso tem externado principalmente na vida profissional.
nós nos relacionamos com as pessoas que podem de alguma forma nos dar algo em troca. E isso, irmãos, é um problema sério. Um problema sério. Sabe por quê? Porque em um determinado momento você pode ouvir não dessa pessoa. E aí, geralmente, quando a gente dá um não a uma pessoa que só quer de nós algo que possamos dar a ela, essa pessoa mostra a sua ingratidão. Ela demonstra que só estava nos procurando com interesses no que podíamos dar a ela. Isso é o que mais temos encontrado em os nossos dias. Pessoas ingratas. Mas a ingratidão, para fechar, ela também se expressa por Deus. Se expressa por Deus como, pastor? Quando nós não reconhecemos o que Deus fez por nós. Deus faz tanta coisa por nós, irmãos. Deus é tão bondoso conosco. Deus é tão gracioso conosco, que nós poderemos fazer tudo de melhor para Deus, que nunca conseguiríamos pagar o que Ele fez por nós. Nunca. Nós poderíamos fazer, nos esmerar, nos esforçar, e nunca conseguiríamos pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. Nunca. E isso é graça. Isso é bondade de Deus. Isso me faz lembrar a história de um fazendeiro muito rico. E esse camarada era muito rico e ele tinha um empregado que era crente. E o camarada que era crente era um cara simples, um cara humilde, um cara servo. E ele estava sempre junto com o seu patrão, servindo ao patrão, servindo ali a fazenda, as pessoas que estavam próximas a ele. E uma noite o patrão teve um sonho. Ele sonhou que em 3 dias alguém muito rico da região iria morrer. Alguém muito rico da região iria morrer. E ele foi correndo para o cara que era crente e foi contar o sonho, porque assim é, né? Quando alguém está precisando de alguma coisa, ela lembra do crente para orar, lembra do crente para poder o crente discernir ou pedir aconselhamento. E o cara foi até o crente e fala: olha, em 3 dias eu tive um sonho, vai morrer o cara mais rico da região. E o cara mais rico da região sou eu. Eu vou morrer, eu sou o cara mais rico, eu sou dono da fazenda, eu sou dono desse negócio todo, eu vou morrer, eu sonhei com isso. E aí o cara ficou tranquilo, olhou para ele e falou assim: rapaz, dorme tranquilo, porque você não vai morrer não. Aí o cara: tem certeza disso? Tenho certeza, pode dormir tranquilo, sossegado, fica bem, fica na paz de Jesus, que não vai morrer não. Tem muita vida ainda pela frente, só vou ter que falar básico, não quebra fácil. E aí, 3 dias depois, morreu, sabe quem? O empregado. E o cara entrou em crise, pensando: mas eu sonhei que era o cara mais rico que ia morrer. Ele que era para morrer, não ele. Mas ele se esqueceu que, de fato, as riquezas desse mundo ficam. E as riquezas celestiais é que se encontram para Deus, porque Jesus disse: não ajunteis prata nem ouro, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem consome, mas ajuntei prata e ouro lá, onde nada disso pode acontecer. Riqueza nenhuma nesse mundo, nada nesse mundo pode se comparar com o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Uma tão grande salvação, um tão grande amor, pagando preço de cruz por cada um de nós. Irmãos, a minha sincera oração é que a gente possa ter corações gratos. Gratos por aqueles que estão próximos a nós, gratos por aqueles que estão entre nós e gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar? Baixe a cabeça. Talvez você tenha andado não tão grato assim a Deus, a sua família, aqueles que estão próximos a você. E
Hoje é noite de você reverter esse quadro. Hoje é a noite de você mudar isso na sua vida. De você demonstrar gratidão às pessoas que estão próximas a você. Não deixe que esse fio bastardo de pecado tome conta da sua vida, a ingratidão. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, uma serva do Senhor, uma serva do Senhor. E aqueles que pertencem ao Altíssimo vivem debaixo da sombra das asas do Onipotente. E que a gente possa expressar o que Paulo diz quando ele diz lá em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que vivo a não na carne, mas vivo a na fé, por aquele que me ama. Se você entendeu que Deus falou no seu coração, você não precisa levantar a sua mão. Eu queria que você, onde você estivesse, que acompanhasse em oração. E vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê um coração grato. Pai, a tua palavra nos desafia, Senhor, a termos um coração grato. Grato pela vida dos nossos. Grato pela vida daqueles que o Senhor colocou nas nossas vidas, pela vida dos nossos pais, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela vida dos nossos pais. Às vezes nós não entendemos, ó Deus, algumas coisas, mas no futuro, Senhor Deus, elas são clarificadas, elas são elucidadas. Nós temos a certeza, Senhor Deus, que os nossos pais se esmeraram, se empenharam dentro das suas limitações para sempre fazer o melhor por cada um de nós. Ó Deus, gera no coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, joga nos nossos corações, ó Deus, o amor pelos nossos pais. Que nós possamos honrar os nossos pais, Senhor. Honrar com o nosso dinheiro, honrar com a nossa presença, honrar com o nosso amor, honrá-los, Senhor. Eles já fizeram tanto por nós, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ter isso em nossos corações. Nos ajuda a ter os nossos corações pelo nosso esposo, pela nossa esposa, ó Deus, pelos nossos filhos, por aqueles que estão próximos, pelos nossos amigos, Senhor. Nos ajuda a nós sermos gratos a eles, a dar a eles, ó Deus, a gratidão dos nossos corações, a despertar isso, dizer a eles como eles são importantes para as nossas vidas. Porque, ó Deus, o tempo passa, as coisas passam, nós podemos perder oportunidades boas de dizermos, ó Deus, a importância desses queridos, dessas queridas em nossas vidas. Ó Deus, que nunca nos deixe esquecer que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. Nunca nos deixe esquecer o Teu grande amor, a Tua salvação derramada em Jesus Cristo, Teu Filho, entregue naquela cruz, uma morte horrenda, uma morte horripilante, uma morte, ó Deus, de um justo pelo injusto, de um santo pelo pecador. Nos ajude a lembrar sempre, Senhor, que nada de nós poderia pagar o preço de uma tão grande salvação. Todas as vezes que chegarmos diante de Ti, nos dá um coração grato, nos dá um coração, ó Deus, que Te louve, nos dá um coração que demonstre, que externe, ó Deus, essa salvação que o Senhor nos deu. Porque aquele que é salvo tem vontade de Te adorar, tem vontade de dar graça, tem vontade de aonde está, louvar, engrandecer o Teu nome, demonstrar que pertence a Ti. Nos ajuda, Senhor, nos dá esse coração. Não deixe, ó Deus, que esse filho bastardo do pecado se aposte de nós, mas pelo poder que há no nome de Jesus, faz-nos homens e mulheres gratos em todas as áreas de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Somos tão pequenos, falhos. Às vezes podemos errar, e quando errarmos, nos dê, ó Deus, a humildade de reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão e continuar a caminhar. Porque o Senhor está sempre pronto a perdoar, o Senhor
está sempre pronto a limpar os nossos corações. O Senhor está sempre pronto a nos dar uma nova chance. O Senhor está sempre pronto, de braços abertos, esperando para que a gente corra aos teus braços e nos dê uma nova oportunidade de acertar. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda. Nós te pedimos e fazemos. Em nome de Jesus. Amém.